Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos fiéis, nós estamos no 5º domingo depois da Páscoa. Amanhã, segunda-feira, terça e quarta-feira são chamados dias de rogações, em que se rezam as ladainhas maiores, que a igreja também se prepara para celebrar na quarta-feira também a vigília da Ascensão e na quinta-feira a Ascensão de Nosso Senhor Jesus Cristo aos céus, Ascensão corpórea, não ressurreição de Nosso Senhor corpórea, física, real, e agora a sua ascensão aos céus, 40 dias depois da sua ressurreição. E aí depois de 9 dias nós celebramos a festa de Pentecostes, porque depois de 9 dias de sua ascensão, Deus Nosso Senhor, Deus Pai Nosso Senhor, Deus Filho Nosso Senhor envia Deus Espírito Santo. E assim nós depois temos uma oitava, que é uma festa que dura 8 dias, uma oitava muito bela, e finda com a festa da Santíssima Trindade, tendo já início o primeiro domingo de Pentecostes, depois de Pentecostes, e voltamos àqueles domingos de cor verde até o fim de outubro, princípio de novembro, onde reinicia outro ciclo litúrgico. Mas, como estamos também há poucos dias, celebramos a festa de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, sua primeira aparição. Então nós vemos Nosso Senhor subir aos céus, Nossa Senhora descer dos céus, não na aparição. Então vamos, por razões que foi impedido, não que os senhores outros pudessem ouvir os sermões daquele então. Então vamos considerar aquela aparição do 13 de maio, de tão importante para a história dos tempos atuais, e tirar algumas lições a respeito. Assim que vou lhes pregar sobre este assunto da aparição de Maria Santíssima Nossa Senhora do Rosário em Fátima, e depois vamos aprender o modo que Nossa Senhora e os pastorzinhos ali estavam, como eles nos ensinam, não, certas virtudes, muitas, e depois também aplicar algumas consequências práticas da realidade em que nós vivemos, tirando lições que eles nos dão para evitar muitos males e contínuos erros. Nós temos que então fazer uma viagem ao 13 de maio de 1917. Vou seguir o relato daquela aparição. Os senhores me desculpem, eu vou ler o relato da aparição para que não falte nenhum detalhe. Em todo caso, são breves. 13 de maio de 1917. Lúcia de Jesus, 10 anos de idade, Francisco Marto, 9 anos, e Jacinta Marto, 7 anos de idade. Após a Santa Missa, na igreja de Aljustrel, lugarejo de Fátima, foram pastorear o rebanho de ovelhas nas terras do pai de Lúcia, na cova da Iria. Após como que um clarão de relâmpago, num céu luminoso e sereno, sobre uma carrasqueira de 1 e pouco de altura, apareceu-lhes a Mãe de Deus. Carrasqueira, uma azinheira, não, é um arbusto. Segundo as descrições da irmã Lúcia, era uma senhora vestida toda de branco, mais brilhante do que o sol, espargindo luz mais clara e intensa que um copo de cristal cheio de água cristalina, atravessado pelos raios do sol mais ardente. Seu semblante era de uma inenarrável beleza, nem triste nem alegre, mas sério, talvez com uma suave expressão de ligeira censura. Como descrever em pormenores seus traços, de que cor os olhos, cabelos dessa figura celestial, Lúcia nunca o soube dizer ao certo. O vestido
mais alvo que a própria neve, parecia tecido de luz. Tinha as mangas relativamente estreitas e era fechado no pescoço, descendo até os pés, os quais, envolvidos por uma tênue nuvem, mal eram vistos roçando as franças da azinheira. Um manto lhe cobria a cabeça, também branco e orlado de ouro, do mesmo comprimento que o vestido, envolvendo-lhe quase todo o corpo. As mãos trazia juntas em oração apoiadas no peito, e da direita pendia um lindo rosário de contas brilhantes como pérolas, terminando por uma cruzinha de vivíssima luz prateada, com um único adereço de fino colar de ouro-luz, pendente sobre o peito e rematado quase à cintura por uma pequena esfera do mesmo metal. A primeira aparição (13 de maio), neste momento que estão pastoreando os três, não? Aparece Nossa Senhora, como acabamos de ouvir a descrição da irmã Lúcia, e vai lhe dizer: não tenhais medo, eu não vos faço mal. Lúcia pergunta: de onde é vossa mercê? Nossa Senhora responde: sou do céu. E Nossa Senhora ergueu a mão para apontar o céu. Lúcia pergunta: e que é que vossa mercê me quer? Nossa Senhora responde: vim para lhe pedir que venhais aqui 6 meses seguidos, no dia 13, a esta mesma hora. Depois vos direi quem eu sou e o que quero. Depois voltarei ainda aqui uma 7ª vez. E Lúcia pergunta: e eu também vou para o céu? Nossa Senhora respondeu: sim, vais. Lúcia pergunta: e Jacinta? Nossa Senhora responde: também. Lúcia pergunta: e o Francisco? Nossa Senhora responde: também, mas tem que rezar muitos terços. Lúcia pergunta: e Maria das Neves já está no céu? Nossa Senhora responde: sim, está. E a Amélia? Nossa Senhora responde: estará no purgatório até o fim do mundo. Nossa Senhora continua a falar: quereis oferecer-vos a Deus para suportar todos os sofrimentos que Ele quiser enviar-vos em ato de reparação pelos pecados com que Ele é ofendido e de súplica pela conversão dos pecadores? Lúcia respondeu: sim, queremos. Nossa Senhora disse: ides, pois, ter muito que sofrer, mas a graça de Deus será o vosso conforto. Foi ao pronunciar estas últimas palavras, a graça de Deus será o vosso conforto, que abriu pela primeira vez as mãos, comunicando-nos, é a irmã Lúcia quem descreve, uma luz tão intensa como que o reflexo que dela expedia, que penetrando-nos no peito e no mais íntimo da alma, fazia-nos ver a nós mesmos em Deus, que era essa luz, mais claramente do que nos vemos no melhor dos espelhos. Então, por um impulso íntimo, também comunicado, caímos de joelhos e repetimos intimamente: ó Santíssima Trindade, eu vos adoro, meu Deus, eu vos amo no Santíssimo Sacramento. Passados os primeiros momentos, Nossa Senhora acrescentou: rezem o terço todos os dias para alcançarem a paz para o mundo e o fim da guerra. Em seguida, descreve a irmã Lúcia, começou a elevar-se serenamente, subindo em direção ao nascente, até desaparecer na imensidade da distância. A luz que a circundava ia como que abrindo um caminho no cerrado dos astros. E assim nós temos a descrição da primeira aparição do 13 de maio de 1917. Vamos agora considerar o que podemos tirar algumas lições, e muitas estão contidas na conduta da aparição e dos que a viram, os videntes, os pastorzinhos. Então vamos considerar algumas delas. Primeira lições que podemos retirar desta aparição. Primeiro, de onde é vossa mercê?
Pergunta a irmã Lúcia. A menina, então, não era irmã, uma criança, com 10 anos. De onde é vossa mercê? Prudência, lição de prudência. Saber de onde vem é saber o que quer. Isso é muito importante. Se veio do céu, é porque é coisas de Deus. Se veio da terra, é que é coisas terrenas. E se veio do inferno, é que é coisas infernais. Não. Porque isso é de suma simplicidade e evidência tão grande como qualquer outra, mas que não para nós, homens modernos, que somos tão inteligentes, não é tão evidente. Vem do céu, é de Deus. Simples, simples. A credulidade não é de Deus. Nós pensamos que ser de fé, homens de fé, é acreditar em qualquer coisa. Isso é um imenso, enorme engano que o homem, mas que ao mesmo tempo ignorante, não? Ele sofre. Por quê? Porque a fé é uma virtude teologal, não, que tem a Deus por alvo. É um assentimento do nosso intelecto que se prostra está prostrado diante de Deus, nosso Senhor, das verdades que Deus revela, que cremos verdades pela autoridade de Deus e da igreja que nos ensina. Então nós não podemos acreditar em qualquer coisa. Eu tenho que ter um assentimento que no catecismo, na doutrina católica, se chama assentimento de fé divina católica, ou seja, acreditar com todo o meu entendimento, com toda a minha alma, com todas as minhas forças, ou seja, absolutamente, incondicionalmente, que isso é verdade. E o que é verdade? As verdades reveladas pelo Evangelho, Santo Evangelho, e pelo magistério da Santa Igreja. E o direito canônico vai dizer, de 1917, exatamente do ano dessa primeira aparição, as coisas do magistério ordinário e do extraordinário também, pelo incrível que pareça. E vamos aqui ao cano do direito canônico de 1917, cânon número 1323. Temos que crer com fé divina e católica tudo que se contém na palavra de Deus escrita e na tradição divina, que a Igreja, por definição solene, ou seja, da definição dos dogmas, definição solene, ou por seu magistério ordinário e universal, propõe como divinamente revelado. O dar definições solenes pertence tanto ao Concílio Ecumênico como ao Romano Pontífice, quando fala ex cátedra, quando define um dogma, não se há de ter por declarada ou definida dogmaticamente nenhuma verdade enquanto não constar manifestar de modo manifesto. Agora, temos que crer como verdades de fé. Agora, outras coisas, nós não podemos dar esse assentimento de fé quando elas não são dignas de. Por exemplo, as aparições, como a de hoje, que estamos a comentar, a de 13 de maio, nós cremos com uma fé pia. Qual a diferença? A diferença é que, se eu não creio nas verdades reveladas pelo Santo Evangelho, Sagrada Escritura e a tradição, o magistério da Igreja, eu me condeno. E agora, porque eu creio numa aparição de Fátima, de Lourdes e etc. Essas aparições são chamadas aparições privadas. Revelações privadas, mesmo que tenham sido feitas. Por quê? Porque a revelação pública foi única e exclusiva, dada para os profetas e nosso Senhor Jesus Cristo, que termina de revelar o que deve ser revelado, como o Verbo encarnado nos ensinou, e o mesmo nosso Senhor disse que o Espírito Santo vos ensinará todas as coisas.
Então, crer que uma aparição, seja de quem for lá do céu, vem completar a aparição é dizer que o Espírito Santo não ensinou todas as coisas, todas. Todas se supõe absolutamente todas e cada uma delas, que devem ser ensinadas. E quem ensinar mais do que o Espírito Santo é porque está sobrando ensinamento. Não serve. Sobra, não serve. E se alguém tirar alguma coisa que o Espírito Santo está ensinando, é falta. Então tampouco serve. Tem que ser tudo o quê? Nem mais e nem menos. E então damos esse assentimento de fé piedosa, que é uma fé que tem um assentimento, sim, por questão da devoção que eu posso tributar a Maria Santíssima com essa advocação e também as palavras que ela me disse, nos disse em Fátima ou em Lourdes, em qualquer outra aparição de verdade, porque são conselhos que a Igreja, como mestra infalível, julgou e viu que era de Deus e permite que, ao segui-los, estamos trilhando o caminho da nossa salvação. Mas como conselhos, não. Agora, não peligra a salvação eterna da minha alma se, por alguma razão, alguém não acredita nessas aparições. Não. Mas só que não é nada prudente, porque a Igreja é julgada a respeito e quando tem milagres de verdade, como o milagre do sol, em que a mesma maçonaria enxergou um sol bailar e publicou no jornal Não Século, no 13 de outubro de 1917, é imprudentíssimo não acreditar com fé piedosa, mas também é um erro imenso acreditar com fé divina e católica. Temos que tributar a cada coisa um ato de fé. Tem uma discussão de teólogos que dizem que poderia se crer com fé divina e católica. Mas vamos lá. Vamos falar então das que a Igreja julgou verdadeira. Porque se eu acredito em qualquer sombra ou fantasma que aparece por aí, vestido de anjo, de santo, de Maria Santíssima, eu vou estar cometendo um gravíssimo pecado contra a fé, tributando um ato de fé, mesmo que seja piedosa, em coisas que são absolutamente falsas e, às vezes, heréticas, inclusive imorais. Prudência. Prudência. Nem tudo que reluz é ouro, como diz o ditado popular cheio de verdade. Hoje qualquer vulto se chama de aparição e entre delírios e pilantragens muitos se fazem crer como videntes. Nós sabemos que existem dois comércios que realmente são lucrativos, muito, pelo menos temporalmente, e são de grande lucro para a condenação das almas e para o mercenário que é o diabo, em definitiva. Porque ele foi a preço de dinheiro que ele comprou a traição de Judas. E a preço disso que se compra a piedade de tantos fiéis. Quantas Nossas Senhoras aparecem? Nossas não. Não é nem nossa de ninguém, não. Mas, entre aspas, estas Nossas Senhoras aparecem de norte. Vamos só considerar a extensão do nosso enorme país. Norte a sul, oeste e leste. Quantas Nossas Senhoras? Os senhores já tiveram trabalho de contar? Eu não tive. Mas tem muitas. Só aqui em São Paulo, muitas. E a poucos quilômetros aqui, a 2 horas menos, 1h30, até menos que isso, uma que aparece todas as tardes, aparecem anjos e santos, e até os anjos que nem foram criados aparecem lá, para os senhores terem como esse homem consegue ver tanta coisa. Bahia, tem lá uma Nossa Senhora de não sei o que, não? Paraná, Nossa Senhora não sei da onde. Onde tem mais? Tem vários, não? Por este país. Minas Gerais também tem. Fora as manchas de vidro nos vidros das janelas que apareceram, que as pessoas foram venerar também. Aquelas famosas das folhas que eram as formigas que cortavam em forma de Nossa Senhora Aparecida, até que descobriram que não eram as formigas que estavam fazendo aqueles desenhos. Quantas e quantas e quantas e quantas e quantas coisas assombrosas. E lhes falo, queridos fiéis, não somente pelo engraçado da consideração, mas pelo lamentável, que o demônio, em extrema vaidade
soberba e, em definitiva, por ser o pai da mentira, ele tem um imenso guarda-roupas. Sim, um imenso guarda-roupas, em que ali está em abundância, que vence em gosto e quantidade, que a mais das vaidosas das mulheres, em disfarces de anjos do céu, santos do céu e Nossa Senhora e Nosso Senhor. Ele tem, e nós sabemos que nessas aparições atuais, eu diria que em todas essas aparições atuais, ou em 99,9% das aparições atuais, que já são principalmente as muito demoradas, é o diabo que camufla seus chifres debaixo de um véu, vestindo-se de branco com uma nuvem, e aparece aí Medjugorje. Isso é absolutamente satânico. No melhor dos casos, é satânico. Não, eu digo no melhor, para os senhores verem a gravidade. No melhor dos casos, é satânico. E todas estas que aparecem todos os dias, que falam livros, falam mais do que a Sagrada Escritura, que todos os profetas, que todas as encíclicas papais, todos os ensinamentos magisteriais de 2000 anos de igreja, porque se carregássemos os livros de todas essas aparições, nós teríamos quantas bibliotecas? Quantas? Quantas bibliotecas? Não acreditar em muitas aparições, e principalmente nas que não foram aprovadas pela igreja. Pode ser que tenha uma outra que seja verdadeira, mas eu só posso ser devoto e praticar os conselhos quando a igreja julgar, porque a igreja é mestra infalível da verdade. Isso quem a definiu e declarou, ele deu o poder para, foi nosso Senhor Jesus Cristo. Quem vos ouve, a mim ouve, nosso Senhor disse. E não está falando para a multidão que o seguia, está falando para os seus apóstolos. Logo são sucessores dos apóstolos que têm o dever de julgar essas aparições. Os que são videntes idólatras, eles têm um espírito bem anticatólico, que é de incriminar os papas, incriminar os discastérios romanos, porque, entre aspas, perseguiram os videntes. Mas eu vou lhes dizer uma coisa, e os senhores anotem no espelho de suas casas, para todas as manhãs, os senhores lerem e imprimir nas suas almas. O Espírito Santo, Deus Nosso Senhor, Maria Santíssima Nossa Senhora, quando tem uma ação dessas, o mesmo que aparece inspira aos sucessores dos apóstolos a reconhecerem que são eles. É o mesmo, porque o mesmo Espírito Santo que é alma da igreja, ele dará a graça atual ao sumo pontífice de falar, não, aí está Maria Santíssima, por favor, sumo pontífice. É ela mesma. E nós sabemos isso, hein? Vejam Lourdes. A aparição de Lourdes é magnífica. E viram com uma graça muito especialíssima de Deus, não os milagres que eram abundantíssimos, mas também a Santa Bernadette, os efeitos na sua alma. Fátima também. Então, todas as outras são muitas, as que eu falo que são as aprovadas pela igreja de sempre, até antes do concílio, porque eram outros os critérios de fé e de seriedade para aprovar essas aparições. Então, o mesmo Espírito Santo, se não digo um padre não tem graça atual de discernir aparição nenhuma, e um bispo, sim, mas está sujeito a falhar também, por falta de alguma coisa, mas o Papa não, ele pode julgar, os discastérios romanos podem discernir, e o faziam, com muito acerto, de 100% de acerto. Então, ter cuidado com essas coisas. Por outro lado, ter em alta consideração a Nossa Senhora, porque se nós acreditamos em qualquer coisa, e eu vou chamar assim, lamento se é ofensivo para alguém, para algum, sei que entre nós tem alguns que acreditaram em cada, mas acreditaram, passou. E Deus teve piedade, viu a reta intenção, por isso lhes deu a graça da conversão, inclusive na piedade.
de jogar fora essas coisas. Essas coisas são dignas de chamas. Se quebra, se joga fora, porque isso daí não é de Deus. Fala essas aparições inúmeras, contínuas, constantes, da mensagem do blá, 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 blá. Esta é a grande mensagem que este infeliz espírito, disfarçado seja de quem for, tem a dizer para os homens. É a grande mensagem do blá, 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 blá. Ter em alta consideração Nossa Senhora. Queridos fiéis, ela é nada mais, porque não existe mais, e que a mãe do Verbo de Deus. Quem Deus chama de mãe e o é de fato? Ela, Nossa Senhora. E os senhores acham que em semelhante dignidade, rainha, mesmo sendo a escrava do Senhor, como ela se definiu, ela vai ficar aparecendo em manchas de folha, de formiga, em manchas de vidro, que embaçados pelos raios de sol, vai ficar aparecendo todas as tardes por um fulano, há 30 anos. Medjugorje vai completar quantos anos que tem aquele show daquela mulher vestida com uma calça tão apertada quanto a luva, hein? Em que será assim 30 anos aquela senhora que chora mais do que a Madalena e se não está muito diferente de uma, não aprendeu a usar uma saia? Vestidos brancos, como se o vento estivesse soprando, é a chamada Rainha da Paz de Medjugorje. Terço no braço, muito lindo, não? E rezem muito bem, façam jejum, parabéns, jejuem. Depois, segredo, tem um monte de segredo para contar. Muitos segredinhos para um lado e para o outro, um monte. Fátima tem um. Outra, Lourdes também tem um segredo que Bernadette morreu, não? Sem poder contá-lo, mas era um, não eram 12. Agora, se nós estamos aqui comendo as unhas dos nossos pés para saber o segredo de Fátima, imagine se fossem 13 segredos, hein? Estaríamos já sem pés, de roer até o joelho. Pois é, porque o homem moderno gosta de segredinhos e de contá-los. Então aí o diabo prende os curiosos. Só com essa rede, Satanás já pescou quase a terça parte das almas piedosas, porque a curiosidade vã, e quem diz, ela vai, um sinal, todos ficam olhando para o céu, para o sol, não vem nada, uns são tão piedosos que acabam vendo, hein? Tem como se auto-influenciar, isso é possível. Milagres que não acontecem, uns gritam, dizem que é o diabo, hein? O diabo sai muito, muito cínico e ri da cara de todos. Ele está ali, hein? Uma imensa nuvem cobrindo os pés, um belo véu branco cobrindo os chifres, e as pessoas estão lá e rezam lá. Acham que é Nossa Senhora. Lembre-se que é o pai da mentira. Ele está mentindo para todos nós, hein? E nós estamos ali porque somos, me desculpem, ingênuos, somos incapazes de reconhecer a nossa Mãe do Céu verdadeira, onde ela se encontra de verdade. E por quê? Porque não temos a alta consideração que ela merece, porque ela é Mãe de Deus. Ela não vai se sujeitar a uma estupidez dessas. Não vai. Todos os dias dizer a mesma coisa, repetir, mudar de ideia, mudar de planos, e ficar nesta paz falsa do jeito que a maçonaria quer. Nossa Senhora não vai dizer uma coisa dessa. Tenham em alta consideração Nossa Senhora e não vão acreditar em qualquer mazela. E aí rasga esse disfarce e verão que por detrás está o diabo rindo de nossas caras. E se assim for, ter em alta consideração Maria Santíssima, nós vamos acreditar em poucas aparições. Em poucas. Se os senhores perceberem as aparições verdadeiras, sempre há uma razão por que ela apareceu. Ou um problema local, que Nossa Senhora veio dar um conselho ou remédio, ou um problema como Fátima, que é uma coisa universal. É o comunismo que está aí por nascer e destruir a humanidade inteira. Então Nossa Senhora já nos alerta. Mas só que não aparece por aparecer, hein?
E se está tudo bem, Nossa Senhora não vem aqui conversar e falar, está muito bem, hein? E tantas aparições de Nossa Senhora faz entender que o paraíso está aqui nessa terra. Porque se ela vive aqui na terra, ela não é do céu. E se ela vive no céu, é para nos levar para o céu, para morar no céu, mas se está tudo em paz, está tudo muito bem, sigo assim como faz. Que é isso? Nós não sabemos de onde ela é, então porque está tão terreno, as coisas estão tão humanas que não parece ser do céu. E em Fátima disse, eu sou do céu, não tenhas medo. E fala e aponta para o lugar de onde ela saiu e da onde ela quer nos levar. Por isso é breve. Por isso é breve. Os seres que vivem no céu não têm nenhum prazer de ficar nessa terra, porque lá eles estão com Deus, hein? É a felicidade essencial. Então vamos somente fazer o que deve ser feito. Nosso Senhor enviou sua Mãe Santíssima, ela veio, mas ela volta para o céu, para nos levar para lá. E não é Nossa Senhora das Andanças. Nossa Senhora das Andanças de um lado e para o outro, às 6 da tarde, de norte a sul do Brasil, e sem considerar fora do mundo, do Brasil, em Estados Unidos, também pesteado de aparições falsas. Esteve e está. Tem na Alemanha, tem onde os senhores imaginar, onde tem um católico, tem uma aparição falsa. Por outro lado, segunda lição, a objetividade de Nossa Senhora. Sou do céu, para quem o conhece o catecismo, sabe o que isso quer dizer. É de Deus. Sou do céu. Depois, a objetividade dos pedidos que ela vai fazer. Venho aqui 6 meses consecutivos, né? Em realidade 5, porque maio foi o primeiro. Então vai de maio a outubro. Nesta data, ou seja, o 13 de cada mês, a esta hora, aproximadamente o meio-dia. E eu direi o que quero e quem sou e o que quero. Depois, rezem o terço todos os dias. Rezem o terço. O que é o terço? Hoje, se nós falamos terço, é ridículo. É ridículo ter que diferenciar como terço mariano, porque não existe um terço que não seja mariano. Para a fé católica não existe. Sabe o que não existe? Não existe. Não, porque tem um terço mariano. Não, peraí. É a mesma coisa você falar assim, isso daqui é uma saia feminina. Se é uma saia feminina, queridos fiéis, é por quê? Porque é uma prenda de mulher, uma roupa de mulher, logo é feminina. E falar de um terço é falar de Maria Santíssima e da sua única devoção que existe, que é a terça parte do rosário. Ninguém tem terço. Fala, não, mas por quê? Por que essa distinção? Porque inventaram uma quantidade interminável de terços falsos. Muito simples. São falsos, não são de Nossa Senhora. Mas é o terço das lágrimas da menina Maria Santíssima quando morreu a sua avó. Olha que lindo. Parabéns, mas não é de Nossa Senhora. Isso é da invenção de alguém. Mas é o terço das lágrimas de sangue da imagem da rosa mística do lago de Genezaré. Olha só, parabéns. Falso. Mas é o terço das lágrimas de Maria Santíssima quando Santa Ana morreu e ela ficou órfã. Olha que piedoso, muito sentimental. Seguramente Nossa Senhora se condoeu muito, sofreu, sua mãe falece, mas lamento em dizer que não existe. Não existe. É o terço da misericórdia, do coração de Jesus, cheio de raios de luz e de sangue. Muito bem, bastante fogos de artifício, mas esse daí é um showzinho do diabo também. Hein? Por que, queridos fiéis? Porque o terço é de Nossa Senhora. De Ave Marias, mistérios, Pai Nossos, Ave Marias, Glória ao Pai, de um Creda Salve Rainha, 50 Ave Maria, 53, 16 Pai Nossos, e assim é o terço. O Rosário, que é o completo, ou seja, 15 mistérios, 153 Ave Marias, certo? 16 Pai Nossos, tem nem mais, não tem nem menos. Isso é o único terço e, obviamente, exclusivamente, necessariamente é de Nossa Senhora do Céu.
Mas como o diabo ele é pai da mentira, ele não vai ficar com uma tradição de rezar o terço de Nossa Senhora. Ele aguenta sofrer, hein? Aguenta, para enganar o mundo inteiro, ele aguenta qualquer coisa. Entendeu? Os senhores não pensam, não, mas mandou rezar o rosário é do céu. Não pense nisso, hein? Os terreiros de macumba, os macumbeiros lá, quando vão receber supostamente os pretos velhos, aquelas entidades dizem que são os ancestrais, eles têm um rosário no pescoço. E os senhores vão falar que é Nossa Senhora que está ali no meio, só porque tem um rosário. Vocês olham o altar deles, que eles chamam Congar, que tem mais é santos católicos. Tem até a Bíblia no meio, hein? Se o protestante achar que isso é argumento para dizer que a nossa religião é do diabo, e falar, olha só, mas um detalhe, a Bíblia que vocês usam também está lá, então a sua religião também é do diabo. Por quê? Porque o diabo, queridos almas, é o espírito profanador. Junta-se o ódio a Deus, a inveja pela possibilidade de salvação de nossas almas. Depois, junta-se a ignorância dos católicos e a ingenuidade das almas piedosas, tem uma combinação satânica de ele ter o descaro, cara de pau, de sofrer o bom como um rosário para enganar, porque ele ganha mais do que ele sofre, pelo incrível que pareça. Então não é porque mandou rezar um rosário e fazer jejum, porque isso é do céu, hein? Vão ao Tibete, os monges tibetanos também rezam lá uma espécie de rosário igualzinho esse aqui, cheio de ejaculatória, hein? Cheio de ejaculatória. O diabo gosta dessas coisas. É rápido e é blá, 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 blá. E assim vai. Ele gosta de cansativas repetições e breves. Porque é o que o homem gosta, de mágica, de coisas curtas e muito fáceis. E que promete mundos e fundos. É isso. Sempre foi assim. O diabo tem a tradição satânica de enganar os filhos de Adão e Eva, que são de tradição em suas mazelas. Nossa Senhora em Fátima não manda nada novo, nada. É Nossa Senhora tradicional. Não estou dizendo que há uma impossibilidade metafísica de Nossa Senhora compor uma coroa. É isso que é o nome que se deveria dar a outras devoções que não é um terço. Por exemplo, a coroa de Nossa Senhora das Dores. Não me consta que tenha sido a aparição de Nossa Senhora aos servitas que tenha instituído, não me consta, pode ser que, mas é uma coroa, não é um terço. Também é tradição antiquíssima, mas só que principalmente dos católicos orientais, rezar o chamado Kombuskini, Sikote, que cada tradição oriental tem um nome, que são variadas contas também, cada tradição tem uma quantidade, em que se reza, não, Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, tem de piedade de mim, porque eu sou pecadora. Isso não se chama terço bizantino, hein? Lamentem dizer que não é assim que se chama, porque um padre deturpou a devoção, inventou um monte de coisas que não estão na segunda tradição oriental e divulgou, graças à rádio, televisão. Então não existe terço bizantino, não, existe o Sikote, que é o Kombuskini, cada lugar chama de um jeito. E isso sim, não é porque tem contas que é um terço. Não sejamos tão ignorantes assim. E são coisas que teve uma origem em tal lugar. Isso vem dos santos padres, tanto os do Ocidente como os do Oriente rezaram contas, usaram contas para rezar. Mas quando Nossa Senhora dá o terço, o rosário a São Domingos, é o rosário dela. E não é a coroa, chamada coroa dominicana, mas popular, vulgarmente chamado terço de Rosário de Nossa Senhora, e assim se chama e é exclusivo dela. Ninguém, nem por santo que seja, tem um rosário, só Nossa Senhora. Rezar o terço de sempre, rezar pela conversão dos pecadores, oferecer sacrifícios a Deus, é o que Nosso Senhor sempre mandou, sempre mandou. Não tem nenhuma novidade, e para isso vamos ao Evangelho de hoje, não? Nesse dia pedireis em meu Pai, nesse dia pedireis em meu nome, e não vos digo que pedireis ao Pai por vós, porque o Pai ama-vos, pois vós também me amastes e acreditastes que vim de Deus.
Então, pedir ao Pai em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, aqui, em verdade vos digo que se pedirdes ao meu Pai alguma coisa em meu nome, Ele vos dará. Até agora não pedistes nada em meu nome. Pedi e recebereis para que o vosso gozo seja completo. Nosso Senhor está mandando fazer o quê? Pedir ao Pai. O que é isso? Rezar em seu nome. E quando nós rezamos as nossas Ave-Marias, lembre-se que nós pronunciamos em todas elas 2 nomes sacrossantos. Ave Maria, Nossa Senhora, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. A contínua invocação respeitosa, reverente invocação desses nomes alcançam graças imensas. Por isso é lindo ver que no Santíssimo Rosário condensam-se muitas devoções. Todo católico deveria ser devotíssimo do nome de Deus, do nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso tem um pequeno evangelho, não, que se trazem nas casas do evangelho da circuncisão. Nós temos a festa do Santíssimo Nome, a devoção à infância de Nosso Senhor, Menino Jesus de Praga, ou qualquer outro título de Nosso Senhor Menino. São devoções católicas. E no Santo Rosário se condensam todas, porque é o universo da devoção onde estão contidos todos os astros, todos os astros. Ali está a Lua, está o Sol, estão as estrelas, os planetas, as constelações. E assim é o Santo Rosário. Está o escapulário no meio também. Quantas e quantas vezes, por imposição de escapulário, alguém vai ter que rezar um terço, porque o padre designou, ou umas quantas Ave-Marias, e nós vamos ter um contato com esta devoção querendo ou querendo, porque não é católico não querer. Então, pedir em nome de Nosso Senhor, rezar, e rezar as coisas de sempre. Nossa Senhora de Fátima não é Nossa Senhora da Novidade. Lembrando que o espírito de novidade é anticatólico. As aparições do céu são claras, objetivas e sem delongas. Nossa Senhora não é Nossa Senhora da loquacidade. Não é. É Virgem do Silêncio. Ao saber que a Senhora é do céu, os pastores, como tementes de Deus, perguntaram-se se iriam para o céu. Outra lição. Se é do céu, sois do céu, então Nossa Senhora sabe quem está no céu. E sabe, se Deus lhe comunicou o conhecer, saberá quem também irá. Então eles perguntam, eles sabem o catecismo. Esses meninos são rudes enquanto a vida rural, mas não são ignorantes, hein? É cheio de sabedoria, cheio de sabedoria. E nós sabemos ler e escrever, e não aguentamos o sol do meio-dia numa enxada, e não conhecemos o catecismo que está dentro dos celulares, dentro dos livros, em todo lugar está, mas ignoramos o que está debaixo dos nossos olhos. E nos cremos sábios, lê do engano. Pergunta a Lúcia, por si, eu vou para o céu? Nossa Senhora diz, sim, vais. Por que perguntar por si? Por ser egoísta? Não. A fé nos ensina que a preocupação com a nossa alma é em primeiro lugar. É o que Nosso Senhor diz, o que adianta o homem ter conquistado o mundo e vier a perder sua alma? E São Paulo, que adianta eu ter pregado a outros se eu vier a ser reprovado? Por isso eu castigo meu corpo e reduzo a servidão, não? E assim vai dizer o apóstolo São Paulo. E irmã Lúcia não está contrária, está completamente conforme o espírito católico. Eu vou para o céu? Sim, vai. Depois, a preocupação com a mais frágil, a menor, Jacinta, 7 anos. E vai, perfeito. E Francisco, que era meio levado, um menino normal, sadio. E Nossa Senhora, sim, ele vai, mas tem que rezar, né? Teve um requisito, rezar muitos terços. E ele vai rezar. Tantos terços, que vai chegar a rezar 6 a 8 terços por dia, quando ele soube, porque ele não ouvia, né, a aparição. Então a irmã Lúcia disse, a menina Lúcia disse, que Nossa Senhora disse que ele tinha que rezar muitos terços. Ele dizia, minha senhora, se muitos terços tem que rezar, muitos terços rezarei. E ele levantava o braço dele, o braço dele mostrando que quando chamavam para brincar, ele brincava. Mas ele diminuía as brincadeiras para rezar mais terços. E aí sabiam que ele estava cumprindo com o dever dele. Depois pergunta Maria das Neves, Amélia
e a Maria das Neves está no céu, a Amélia vai estar no purgatório até o final dos tempos. Não consta que os pastorzinhos perguntaram, mas o que ela fez? O que a Amélia aprontou? Conta mais um pouco. Por quê? Porque as almas de Deus, elas não são curiosas, hein? A curiosidade é vã. É uma enfermidade a curiosidade, uma enfermidade do espírito. E Nossa Senhora tampouco vai corresponder, porque a Nossa Senhora da curiosidade são essas que andam perambulando, não? Perambulando de norte a sul do canto da terra, porque é do demônio. Do céu não é curiosa, é objetiva, clara, e depois disso ela já vai começar a uma invitação, um convite, e eles vão aceitar. Mas os senhores percebem, queridos fiéis, percebem a diferença de uma aparição de verdade? A ordem de Deus reluz como o sol ao meio-dia, e de fato era meio-dia. A claridade, a clareza de Maria Santíssima, de suas palavras objetivas, e as crianças ilustradas pela fé entendem perfeitamente o que ela está a dizer e pedir, e não tem nenhuma coisa que está fora do seu devido lugar. Maria Santíssima como Senhora e Rainha, essas crianças como servas de Maria Santíssima, mas crianças cheias de fé, de prudência, não eram ingênuas, hein? Me perguntaram quando o pai ia ganhar na loteria ou ter uma vida melhor, e elas estavam conformes, conformadas, resignadas e felizes, com a vida rude, mas feliz, porque era o que Deus lhes deu para viver. Essas crianças são lições, é para nossa vergonha essas considerações, porque nós somos adultos, hein? Temos muito mais, mas nós não temos nada. Quem tem a fé tem tudo. E é isso que ela nos ensina. Por outro lado, Nossa Senhora sabe que uma alma de fé sabe quem ela é e vai fazer tudo o que ela pedir. E Nossa Senhora não pede o que as pessoas não podem fazer. Queridos fiéis, vamos ser simples. Quem vai recusar um pedido de Nossa Senhora, descaradamente recusar? Por pecadores que sejamos, sabemos pela fé quem é Nossa Senhora, somos inclusive incapazes de dizer. Se ela aparecer para o Senhor e falar, não, o Senhor faça a medalha da paz, a medalha da saúde, a medalha do anjo não sei da onde, depois faça o escapulário de azul, verde, amarelo, roxo, arco-íris, o escapulário da minha infância, o escapulário do menino Jesus do presépio, o menino Jesus no Calvário, depois reze o terço da paz, do triunfo, reze o terço das lágrimas, o terço do lenço que chegou, as lágrimas. Por quê? Nossa Senhora nunca vai fazer isso. Porque Nossa Senhora, o que faria com seus filhos? E os deixar frustrados pela impossibilidade de carregar tantas medalhas no pescoço. Nem a maior das girafas tem pescoço suficiente para carregar tanta medalha que inventou. Nem tantos escapulários, hein? Precisaríamos de cada um estar aqui com 3 ou 4 carrinhos de mão, hein? Por quê? Porque a nossa mãe pediu, a gente é filho obediente, vamos levar. E andaríamos com 3, só de escapulários e medalhas, hein? E depois tem cordão não sei aonde, não tem frasco não sei da onde, a vela não sei do que, a água. Lourdes fez Nossa Senhora em Lourdes fez um manancial, não? E aí todas também tem que ter, pois é. É interessante. Aí então andaremos com litros de água, óleo de não sei da onde. Olha só o que Nossa Senhora faria. E parece em sã consciência isso é possível? Não, porque é Nossa Senhora que nos ama. E nenhuma mãe vai esmagar seus filhos com um monte de coisas que eles não podem carregar. Fisicamente impossível um pescoço para tantos escapulares e medalhas. O dia só tem 24 horas, queridos fiéis. E não dá para se dedicar ao terço do triunfo, da paz, da Eucaristia, da coroa do menino Jesus, quando era de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos, de 4 anos, de 5 anos. Depois a hora da paixão em que Judas tropeçou, recebeu a moeda, devolveu, se enforcou. Não tem, isso é absurdo. Uma alma piedosa vai querer fazer tudo isso e aí depois não vai cumprir seus deveres de estudante, seus deveres de filho, seus deveres de esposa, hein? Vão estar ali
blá, 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 todo dia, hein? Em bolinhas e continhas, em beijos e genuflexões, e não vão poder cumprir com o quê? Com o chamado dever de Estado, que se não é cumprido, não se salva. Tem que estudar, estude. Tem que lavar as louças, lave-as. Tem que limpar a casa, lave. E depois tem o terço, sim, momento do rosário, é possível, leitura espiritual é possível, uma meditação é possível, ler o catecismo, ouvi-lo, não? Agora facilito a vida dos senhores, é possível, hein? Inclusive lavar roupa e escutar o catecismo, um sermão, e não é? Agora, estar com essas parnafernalhas inteiras, não? Então, como que Nossa Senhora vai fazer uma coisa dessa? Não lhes parece absurdo? Pois é, não só lhes parece, é absurdo. E Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora do Rosário, manda rezar o rosário. E o sacrifício que ela manda é o dever de Estado? Exatamente. Mas só que é uma coisa a mais, é penitência. Ambos, os três, não em realidade, os três vão colocar uma corda na cintura, ou vem a ser um cilício, não? Vão passar fome, vão fazer jejuns crudelíssimos, mas vão estar pastoreando, cuidando dos seus deveres de Estado, com seu rosário na mão, felicidade na alma e nos lábios, e assim todos eles serão felizes. Isso é o que nós precisamos. Nós não precisamos de nenhuma novidade, mas restaurar a prática católica tradicional de sempre e assim encontrar a restauração da nossa fé na piedade tradicional. E aí Deus, Nosso Senhor, das ruínas da cidade santa da cristandade, vai voltar, creio que vai voltar o triunfo de suas glórias passadas. Depois, queridos fiéis, Nossa Senhora aberta e claramente pede para que eles, não, se eles estão dispostos a oferecer sacrifícios, não? Vamos olhar o texto. Quereis oferecer a Deus para suportar todos os sofrimentos que Ele quiser enviar-vos em ato de reparação pelos pecados com que Ele é ofendido e de súplica pela conversão dos pecadores? Sem temer, sem demora, sem saber as consequências, responde: sim, queremos. E todos nós, sim, queremos. E Nossa Senhora só vai realçar o sofrimento. E depois ter muito que sofrer, mas a graça de Deus será o vosso conforto. Isso que Nossa Senhora quer. Que nós saibamos sofrer o que não podemos remediar, e resignação e oferecer a Deus em reparação pelos nossos pecados, com que Ele é ofendido inúmeras vezes, e de súplica pela conversão dos pecadores, que são nossos irmãos rebeldes. Por isso a devoção à Nossa Senhora do Rosário de Fátima é devoção reparadora, expiatória, e depois uma devoção muito, muito caridosa, porque é rezar por aqueles que estão no caminho da condenação eterna, pedindo a Deus que tenha piedade e os converta. Nisso se resume tudo. As obras de misericórdia, hein? Ensinar os ignorantes, não? Rezar pelos vivos e defuntos. Então, é totalmente tradicional. Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora da tradição católica. Depois que eles aceitaram, Nossa Senhora aclara a parte do sofrimento, que sofrerão muito, e sofrerão muito. Os senhores sabem que vão prender os três, a maçonaria, e vão enganá-los, vão entrevistar um pastorinho e vão colocar numa sala. E ao segundo que entrar, vão dizer: ó, o primeiro já morreu. Agora você é o segundo. Conta que a verdade. Diga a verdade. Vocês não viram ninguém, não é verdade? E eles falam: não, vi. Uma senhora tal, e descreve tal qual. Os três. Ela disse o quê? Aí conta. Aí tinha um segredo que eles queriam tirar toda a custa e eles não contaram. Guardaram o segredo. Hoje, você promete qualquer coisa, qualquer segredo é quebrado. Mas eles não, nem com ameaça. Meninos, hein? Tudo isso em 1917. E Jacinta estava presa, como se fosse uma bandoleira, uma bandida.
E era uma alma piedosíssima. Pois é, prender uma criança. Hoje em dia não pode fazer as crianças trabalharem. Antigamente se prendia as crianças piedosas. Pois é. E hoje as que precisavam de presídios, porque educam para isso, estão soltas. E um dia serão nossos governantes. Deus tenha piedade de nós. Jacinta presa, chora. É uma criança normal, chora. Depois, ela tem um lenitivo do seu sofrimento, vai dançar. Gostava muito de dançar. Era muito senhorita, Jacinta. Tinha os seus brincos, seus adornos femininos, em modéstia, em santidade sempre, mas era uma menina, muito sadia, de mente, de alma, de corpo. Dança, e um presidiário lá se compadece dela e dança com ela, e bate palmas, e muito bem. Depois, hora de rezar, e ela tinha uma medalha de Nossa Senhora no pescoço, ela tira do pescoço, põe num lugar na parede da cela, e faz com que todos os presidiários se ajoelhem e rezem o terço. E rezaram, hein? Olha a força moral da vontade dessa menina. Como diriam os gaúchos, uma guria, hein? Que está ali fazendo o que nem os guardas conseguiriam fazer, que tivessem temor de Deus. Por que não buscam ter? A solução é justamente o problema para eles, é ter o temor de Deus. Pois é. Sofreram muito e tudo foi vencido graças à graça de Deus. Não tiveram pecados em suas almas mortais, hein? Tinha suas coisas levadas de criança, mas só que eram almas piedosas, temerosas de Deus. Graças à educação. Irmã Lúcia foi criada ouvindo sua mãe ler o livro chamado Missão Abreviada, que eu recomendo vivamente que as pessoas leiam esse livro. Meditem, tem muitas considerações profundíssimas. É o livro que o nordestino foi evangelizado pelo padre Biapina e o Crato, Barbalha, e eram almas de uma vida ascética impressionante, com canto dos benditos e etc. Pois então, esse livro é o livro que é a solução da nossa covardia, das nossas mazelas de hoje, hein? Nada mais que a piedade tradicional e com todo o seu rigor. E eles aceitam tudo, sofrem muitíssimo, e a graça de Deus é o consolo. Eles estavam acostumados a obedecerem seus pais por Deus, e eles sabiam muito bem que o céu, para ir ao céu deve-se obedecer, logo não resiste a nenhum pedido de Nossa Senhora, mesmo não sabendo a consequência. Nossa Senhora mostra a consequência, sofrereis muito. O céu não diz verdades pela metade. O céu não faz restrição mental, o céu não mente. Nossa Senhora diz isso claramente. E eles sabiam que era o sofrimento como crianças, mas sabiam. E toda criança foge do sofrer. Desde a ardência de um alho, de uma cebola, a um beliscão merecido, derramam-se lágrimas. E eles sabiam que era o sofrimento, eram pastores, hein? Estavam no sol de rachar, e ali estavam. E eles sabiam que era o sofrer, e aceitaram. Mas o céu consola, a graça de Deus será o vosso conforto. A graça de Deus, a graça habitual, a graça santificante que permanecia e reinava nessas três almas piedosas, foi sempre o que os consolou de fato. Deus, nosso Senhor. Assim, queridos fiéis, aqui temos as lições que nos dão 3 meninos e a Mãe do Céu, Nossa Senhora, Lar de Fátima, e ela também. Verdade que nós não somos videntes, graças a Deus não somos e muito provavelmente não seremos. Não devemos buscar essas coisas, nós devemos buscar ser santos. E a experiência mostra que os videntes não são os videntes do mundo moderno. Por quê? Porque eles não são santos, porque eles não veem ninguém do céu. O único capaz de produzir santidade é Deus, que é o Senhor do céu e do Senhor nosso Criador. E as verdadeiras aparições produzem santidade e as falsas não. Por isso os modernos videntes são tão miseráveis quanto antes, quando não viam nada.
porque agora se acrescentam brasas sobre suas cabeças, sobre a mentira e o engano de muitas almas que pagarão caro por isso. Mas os de verdade se santificaram. Se não são canonizados, mas pelo menos viveram em conformidade com o que viram. Por isso eram almas de extrema piedade. Nós temos isso em muitíssimos casos, que não vem o caso mencionar agora, mas sim esses 3 que Nossa Senhora já prometeu o céu a eles, porque sabiam que essas almas iam crescer de mais e mais em santidade, e essa visão foi para eles uma oportunidade única e correspondida de modo generosíssimo para salvá-los, e também é para nós graça atual do céu para nos preservar dos males deste mundo. Aqui está o anticomunismo segundo Deus. Brindar-se com o Santo Rosário. Está o anticomunismo segundo Deus, porque o comunismo apodrece as almas com um monte de mazelas, de crimes, de vícios, de erros gravíssimos no intelecto, que vão prejudicando o homem na sua própria essência, no mais profundo do seu ser. E aqui está a verdade do céu, em sua simplicidade, que blinda e fecha nosso intelecto a toda falácia. E depois está grande mal do comunismo, não, que aos soberbos e aos avaros faz o quê? Acabar com o bem dos poucos, dos muitos pobres, não? Em realidade, com uma razão de distribuição, como uma falsa noção disso que se tem em Cuba, não? Grande engano, em que tudo só tem comida e não morre de fome, e isso é o que querem fazer, uma igualdade, numa fraternidade, nesta face na terra, quando que não é verdade. O comunismo se resume numa mentira política e vermelho de satanismo e de sangue inocente que são sacrificados no altar, tanto político como o altar religioso também, quantos altares foram destruídos. E como se blindar por isso? Que nossas almas estejam a Deus. Porque isso ninguém pode roubar de nós e nós podemos perdê-la por conta própria. E Fátima, Nossa Senhora em Fátima, já nos preservou e quis nos blindar desses males. Então, quem quer vencer este mundo, quem quer também servir para o bem da Santa Igreja nessa crise avassaladora que estamos a enfrentar, então obedeçamos a Nossa Senhora do Rosário em Fátima e rezemos o nosso terço. Façamos sacrifícios. Sabemos que o sacrifício de ser um bom católico não é fácil, mas ele é meritório e pode salvar nossas almas e salvar mais almas. E assim, queridos fiéis, não vamos ver com uma visão de olhos, no sentido místico de uma aparição a mais, mas nós vamos ver cara a cara Deus Nosso Senhor e a Rainha Celestial, Nossa Senhora, Maria Santíssima, Nossa Senhora do Rosário de Fátima, e ali podemos dar-lhe devota e piamente um grande abraço, beijar seus pés imaculados, e aos pastorzinhos também, se tivermos esta disposição de alma com essas lições que consideramos hoje, seguramente teremos essa dita e não vamos perder essa oportunidade. Que Nossa Senhora do Rosário de Fátima rogue por nós e convertei-nos, pois todos nós somos pecadores. Que Deus tenha piedade de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.